Olá, dando continuidade, então, à aula de citações. Essa aula eu vou mostrar para vocês citações com mais de 3 linhas. Novamente, né, mostrando aqui a NBR 10.520, que é a citação, é a norma que ensina como fazer a citação. Então, está aqui, citações diretas com mais de 3 linhas. Lembrando que até 3 linhas é entre aspas. Mais de 3 linhas, vamos fazer o recuo, tá? Citações diretas. Estou falando de citações diretas. Então, eu peguei esse artigo dessa revista Brasileira de Ensino de Física, tá? Nela, encontrei esse artigo, baixei esse artigo para ler, tá? Olha bem, tá aqui o nome da revista, volume, número, ano, tudo direitinho. O título do o título do artigo, os autores, aqui ó, tem vários autores, eu vou mencionando para vocês, tá? Então, lendo lá, eu encontrei este parágrafo que achei interessante para citar no meu trabalho. Então, novamente, se retira, porque como é direta não pode alterar nada, recortar e colar. Então, recortei esse parágrafo que eu achei interessante, tá? Ó, citação direta de mais de 3 linhas, porque no momento que eu coloco no Word, com o parágrafo de 3 centímetros para a esquerda e 2 para a direita, ela ficou dessa forma. Então, passou de 3 linhas, né? Então, passando de 3 linhas, vai ficar da seguinte forma. Tem 2 formas, né? Como eu tinha falado para vocês, sendo no final, se eu quiser colocar os autores no final da citação, vai ficar tudo em maiúscula aqui no final da citação. Ó, só que eu faço um recuo após os 3 centímetros que eu tinha estabelecido no Word lá para os trabalhos, né? Eu faço um recuo de 4 centímetros, sempre da esquerda para a direita. Recuo, coloco numa letra menor do que você está escrevendo, que geralmente é cobrado o tamanho 12, se coloca 10 ou 11. Eu gosto de colocar 11, porque 10 eu acho muito pequena a letra, mas é opcional. Vai colocar aqui, diminui a letra para 11, vamos dizer, coloca os autores tudo em letra maiúscula no final, né? Ano e página. E tem também de outra forma, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Ó, se eu não quiser colocar todos esses autores, eu tenho a opção de colocar só o primeiro e etial, tá? Que eu quero dizer que tem outros. Sempre essa expressão quer dizer que tem outros. Então, fica da mesma forma. Só que ali, ó, o primeiro sobrenome do autor é Viol. Então, vou colocar só o Viol, etial, né? Ponto, vírgula, 2021, que é o ano do artigo, e esse trecho estava na página 2, fecho parênteses, abro, fecho, tudo dentro de parênteses. Só fica em maiúsculo sobrenome do autor, tá? No caso, o Pzinho aqui é minúsculo, o etial é minúsculo, tá? É um exemplo, tá? Não se esqueçam dessa forma. Se fosse no início, daquela mesma forma que eu coloquei lá. Como faço a referência, então, desse artigo? Vou lá na NBR 6023, que é específico de referência, tá? Vocês vão tirar da biblioteca, tem isso na biblioteca para vocês. Então, olha como que fica. Vou colocar o sobrenome dos autores e os nomes dos autores. Lembra que da aula anterior eu falei que na citação só vai o sobrenome, mas nas referências vai o nome do autor.
Mas vocês têm que colocar exatamente como está no artigo. Aqui, o nome dos autores tem alguns abreviados. Então, fica abreviado. Vou mostrar para vocês lá quando eu tirei. Aqui, ó. A. Viol. Não quis colocar o nome dele, se Viol, sobrenome. Esse A pode ser Ana, pode ser Antônio, tá? E não quis. Mesma coisa aqui. H. Felipe Júnior. Esse H, não sei se pode ser Heitor, não sei qual que não. Não quis, então lá nas referências vai se colocar conforme está aqui. Júnior, que também estava abreviado, né? Sempre quando tem Júnior, filho, sobrinho, neto, fica junto com o último sobrenome, tá? Outro aqui, por exemplo, Fernanda Palhano Fontes. Quando o sobrenome do autor é composto através de um tracinho, fica junto. Vou mostrar para vocês lá na referência. Ó, esse A abreviado que estava lá fica, Felipe Júnior estava abreviado com H também, conforme está lá. A Fernanda que não abreviou, então ficou Palhano, tracinho Pontes, porque não se separa quando está com hífen, Fernanda, sempre separando por ponto e vírgula cada autor, tá? Terminou um autor, ponto e vírgula, iniciou outro, ó. Heloísa, né? Então, a Onias, vírgula, Heloísa, ponto e vírgula, vem outro autor, que esse autor aqui, ó, é Draulio B. D. Araújo, tá? Ele abreviou também um sobrenome. Ponto e vírgula, vem outro autor. Aqui também ele abreviou o nome dele, G e M, e colocou o sobrenome, tá? Depois vem o título do artigo, todinho, e o título da revista, conforme mencionei na aula passada, em negrito, Revista Brasileira de Ensino de Física, em negrito, esse é o título da revista. Aí depois vem, tudo separadinho por vírgula, ó, volume 43, suplemento, que é abreviado 1, aí vem o número da publicação aqui, 2021, o DOI da revista, tá? Disponível em o endereço eletrônico da onde vocês tiraram aquele artigo, tá? Todinho, recorta e cola. Ponto. Acesso em 10 de julho de 2021. Então, 10 julho, não bota D aqui no meio. Aquela preposição de D não se coloca. Só 10 julho de 2021, tá? Ou tá? Aqui eu botei todos os autores, ou só ele, o primeiro e Etial, igual como eu tinha falado ali anteriormente. Mesma coisa, ó, o título do artigo, o título da revista, em negrito, e o restante das informações, igualzinho aqui. A única coisa diferente é que aqui eu botei todos os autores do artigo e aqui eu só coloquei um. É interessante que coloque todos, porque você fica sabendo quem são os autores. Aqui, por exemplo, tudo é abreviado. Então, você não sabe se é Ana, se é Antônio. Aí você quer saber mais do autor, tem que estar vendo quem é esse autor, tá? Então, é dessa forma que vai a referência. São detalhezinhos, mas a norma menciona dessa forma. Então, não se esqueçam. Sempre tem que colocar conforme a norma. Nessa norma 6023, tem vários exemplos nesse caso, de artigos de revistas ou de jornais, a mesma coisa que um periódico. Vários exemplos, tá? Então, é sempre essa ordem: autores, título do artigo, título da revista e depois número, volume, suplemento, se tiver, ano, tudo direitinho, depois disponível porque é eletrônico. Caso você tire de uma revista impressa, é óbvio, né? Não vai endereço eletrônico, não coloca-se nada, já vai direto para aqui a pontuação, né? Termina o ponto aqui, terminou. Essa parte disponível, acesso, não vai ter mais, não tem.
Mas, como eu falei, as revistas, na sua maioria, são eletrônicos, tá? Então, essa norma 623 também está lá na biblioteca. Então, é essa outra aulinha de citações, tá? E depois eu vou falar de citações indiretas, que aí você vai apenas pegar a ideia do autor, tá? Eu acho que até vou falar agora aqui para vocês, tá? A ideia do autor não é recorta e cola. É simplesmente você ler e passa para o seu trabalho, aquela ideia dele. Aí só vai o autor e o ano. Depois eu vou fazer uns exemplos para vocês. Tá? Então, mais essa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.